Painel Regional Debates, clicando lá no ícone Painel Regional, tá certo? Muito bem. Lembrando sempre que os nossos parceiros aqui, não é? A edição desta quinta-feira do Jornal da Orla, em formato tabloide, não é, Heraldo? Tabloide. Quintas-feiras tabloide e aos finais de semana o jornal vem em formato standard, né, como você está acostumado, em busca do trabalho. Está aqui a manchete do Jornal da Orla desta edição, que tem aqui na contracapa, né, a matéria falando sobre o painel debates da última segunda-feira. Nós recebemos aqui 2 representantes da classe médica falando aí sobre esse projeto aí, novos projetos que envolvem aí a classe médica, né? Divulgado para o país pela presidente Dilma Rousseff na última semana. Passo aqui ao Zaidan, né? Essa edição do Jornal da Orla, na sequência lá para o Heraldo, tá certo? E também para o nosso Rodolfo Amaral. E o nosso parceiro também diário aqui, o nosso Diário do Litoral, o DL, com a capa ainda agora falando sobre uma questão que envolve um problema judicial no município de Guarujá, tá certo? Aqui a manchete, você acompanha aí do DL dessa quinta-feira. Se der para aproximar mais, tá certo. Agora sim, Justiça de Guarujá quer nomes de procuradores, tá certo? Tá aí a manchete do Diário do Litoral. E a Advocacia Geral do município de Guarujá, claro, né? Apresentará informações e documentos no prazo de 10 dias, né? Aqui na página 3 você tem mais detalhes e mais informações dessa matéria, um escândalo envolvendo a Procuradoria de Guarujá, que causou a demissão aí de uma das procuradoras, e o município vai receber de volta aos cofres públicos mais de R$400 mil, tá certo? Aqui a gente passa também aos nossos companheiros aqui da mesa, a edição do DL, ao nosso Rodolfo, ao Heraldo e ao Ribas Zaid. Muito bem, por falar em procuradoria, né? Está em discussão, está em pauta a questão da anistia fiscal proposta pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, mas que vive aí um entrave, uma polêmica envolvendo a questão da sucumbência. Nós, no painel regional da última terça-feira, com a participação do vereador Banha, discutimos esse tema e temos um especialista aqui no assunto, né? O Rodolfo Amaral, especialista em finanças públicas, ex-secretário municipal aqui de Santos, secretário também de Guarulhos também, né? Você foi secretário, né, Rodolfo? De administração ou de finanças públicas, no caso, né? E que está bem por dentro, conhece bem toda essa situação, a questão da sucumbência. Enfim, o prefeito tomou uma decisão de tentar recuperar aí aos cofres públicos, acho que o máximo que ele puder, né? Dando aí uma anistia fiscal, né? O que a gente pode avaliar com relação a esse assunto para o telespectador que nos acompanha? Rodolfo, de primeiro aí. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que esse assunto não é novo, essa briga não é nova. Eu mesmo, na época em que era secretário municipal, questionava essa participação, essas condições. Primeiro, no sentido da participação percentual nesse resultado da arrecadação da dívida ativa por parte dos procuradores. Já questionava esse aspecto. Depois, o aspecto também do fato de quando a prefeitura faz um refis e permite aí redução de cobrança de correção monetária, diminuição de juros e coisa do gênero, na hora que o contribuinte vai pagar, a parte pertinente aí aos procuradores tem que ser à vista, o que eu acho um absurdo. Quer dizer, eu já acho um absurdo eles terem participação, até porque eles estão lá remunerados para executar exatamente esse tipo de serviço, que em regra geral, nos municípios, de um modo geral, a cobrança da dívida ativa sofre problemas seríssimos. Basta a gente ver aí o que os municípios em toda a Baixada Santista têm de valores inscritos na dívida ativa. Hoje chega a casa de 5 bilhões de reais nos 9 municípios da região. Então eu acho que a Câmara Municipal tem que tomar uma iniciativa, o prefeito tem que tomar uma iniciativa e apresentar um projeto de lei mesmo para a Câmara Municipal e modificar isso e ponto final. Os descontentes que entrem na Justiça, aliás, eles são procuradores para defender os interesses do município e não para defender os próprios interesses. De qualquer modo, eu acho que isso já deveria ter ocorrido anteriormente. E se eles insistirem, eles vão acabar, evidentemente, dificultando que a Prefeitura tenha resultado efetivo financeiro aí nesse programa de refinanciamento. Espero que haja bom senso nessa situação, até porque se era para ter participação
no resultado dessa demanda, não deveria ser só dos procuradores, porque eles não agem sozinhos. Tem toda uma cadeia administrativa que está ao redor deles que deveria ter essa participação. Muito bem. Heraldo Zaidan, fica à vontade também. Eu gostaria de fazer uma colocação aí. O refis é justamente para dar oportunidade àquelas pessoas que, no momento da vida, tiveram dificuldade em pagar os seus tributos, né? Seja ele de ordem de IPTU, ISS ou outro tributo municipal que venha a incidir sobre o cidadão, e que no momento, daquele momento que nós vivíamos com multa de 10%, juros diário, uma dívida, por exemplo, de R$1.000, no prazo de um ano ia para R$10.000. Aí se a pessoa já não pagava os 1.000, os 10.000, pior ainda. Então o refis é justamente para isso. Agora, me espanta isso aí, viu, Rodolfo Amaral, você é especialista nisso, já que os procuradores eles lutam pelos interesses do município, por que ao longo desse tempo, essa dívida, eles não receberam? Por quê? Por que justamente na hora que se vai fazer um refis, se tirando aí parte desse juro, dessa multa, eles falam, o meu não, no meu ninguém vai mexer. Eu não entendo essa posição dos procuradores. Eu acho que o prefeito deveria, sim, fazer uma interferência aí, entendeu? Falar, não, o refis é justamente para beneficiar aquele cidadão que quer pagar, mas não tem condições de pagar aquele juro, aquela multa. Então, o que adianta o executivo, junto com o legislativo, dar uma bonificação? Não é nenhuma bonificação, faz com que o cidadão tenha condições de quitar suas dívidas e os procuradores do município tenham cuidado do interesse do município. Não, paga lá, mas o meu, não sei quanto é, se é 10%, se é 20%, essa tal dessa sucumbência, no meu ninguém mexe. Eu acho que aí o prefeito tem que intervir e falar, alto lá, vamos acertar com o contribuinte. É verdade, eu acho que compartilho aqui da opinião dos colegas o Rodolfo e o Zaidan, porque o que se tem nas prefeituras é uma verdadeira máfia de procuradores municipais, porque eles não defendem a municipalidade, defendem sim seus interesses próprios. Porque vejam, a chamada sucumbência ou a parcela destinada a estes procuradores, na verdade, vem do valor originário da dívida, mais correção monetária e mais juros. Quer dizer, eles não abrem mão disso. Eu lembro de um caso particular em que negociei a situação de um servidor lá, do nível bem modesto, e eu lembro muito bem, a verba de sucumbência era R$17. E a procuradora disse que não podia abrir mão daquilo, porque senão estaria contrariando os demais procuradores. Ela falou, nós temos um acordo lá, doutor, não se tira um centavo. Então, vê-se por aí que o interesse não é da municipalidade. E quando o Zaidan falou de bônus, na verdade, atende aquele que teve um infortúnio e não pôde pagar o seu tributo e também a própria municipalidade. Porque uma demanda dessa, para executar, demora tempo. E, às vezes, se o contribuinte não tem dinheiro, vai ter a prefeitura que procurar bens para a garantia da dívida. Então, quando vem um programa desse, ele realmente satisfaz. Por quê? Não é uma dívida recente. O Rodolfo bem sabe disso, por exemplo. Ele vai anistiar dívidas de 5 anos para trás, não a do ano passado, porque senão você estimula também o mal pagador. Ele fica pensando, olha, eu não vou pagar meu IPTU, porque no final do ano o prefeito vai dar uma anistia, a Câmara aprova e pronto. Então, realmente, precisa mexer nesse vespeiro aí. O prefeito tem sim que mandar um projeto de lei para a Câmara e a Câmara aprovar esse projeto. Eu queria até acrescentar mais um detalhe. Em alguns casos, especificamente, aliás, na maioria dos casos, o processo não passa de algo meramente administrativo, ou seja, acabou o exercício, o banco de dados da prefeitura identificou quem não pagou o IPTU e manda, dali um tempo, escrever automaticamente na dívida ativa. Então, é uma função meramente administrativa, não há trabalho algum na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, dos procuradores. É o dinheiro mais fácil de se ganhar na vida, eu acho um verdadeiro absurdo. E faço um alerta aos prefeitos da nossa região também, evidentemente para aqueles que não sabem, que um grande problema que ocorre nessas situações de dívida ativa,
decorre também da questão de banco de dados. Viu? Algumas prefeituras optaram em terceirizar os bancos de dados, que é um absurdo terceirizar banco de dados de prefeitura, e aí, por exemplo, essas empresas de informática que operacionalizam, às vezes criam dificuldades e encontram escândalos como esses que estão ocorrendo, por exemplo, no caso do Guarujá. Certo? Que teve, durante um bom período, aí, paralisação aí do seu banco de dados. Em muitos casos, há duplicidade de lançamentos. Então, tem município, hoje, aqui na nossa região, que tem quase 1 bilhão para receber de débitos inscritos em dívida ativa, por duplicidade de lançamentos, enfim. Eu acho que nós temos que passar limpo essa questão de dívida ativa, porque é uma questão muito séria e que com eficiência e agilidade do Poder Judiciário, diga-se de passagem, nós poderíamos ter uma soma muito interessante para investimentos necessários em todas as cidades daqui da Baixada Santista. Agora, os procuradores impondo essa resistência que eles impõem no momento em que o prefeito dá essa anistia, o município não recebe aquilo que poderia receber de uma forma parcelada, mas eles também não recebem, né? Não recebe, mas aí é que está, em função, às vezes, da questão vantajosa que é a do desconto, nos valores menores, as pessoas acabam pagando aquela parte que é à vista, que os procuradores saem no ato e parcelam o restante, ou seja, o município recebe a longo prazo, eles recebem à vista. E o pequeno de 178 mil lançamentos, você imagina o quanto se transforma isso. Então tem que acabar com isso. Eu acho isso imoral. Não é ilegal porque houve legislação que deu amparo a essa situação, mas nada que não possa ser modificado por uma outra legislação. Eu acho que é uma obrigação da Câmara Municipal e do prefeito municipal acabar com essa farra através de uma mudança na legislação. Ou seja, o procurador ele tem um salário, né, na prefeitura, seja ela de Santos, seja ela de Guarujá, de Cubatão, de São Paulo, do Rio, de onde for, né? E além desse salário, ele tem direito a um percentual a respeito, que é a questão da sucumbência. É isso? Para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que está nos acompanhando, mas não... Por exemplo, se os procuradores tivessem feito, viu, Edgar, uma das maiores dívidas, uma parcela da dívida ativa da Prefeitura de Santos, especificamente, é um lançamento relativo à CODESP, aos arrendamentos aí, porque a Constituição Federal diz que a União, os estados e municípios não poderão tributar uns aos outros sobre renda, patrimônio e serviços. E embora a CODESP tenha arrendado os terminais para terceiros, a propriedade, os armazéns, a estrutura é da União. Então o município não poderia cobrar o IPTU da CODESP. Mas há uma demanda até hoje, a questão de 30, quase 40 anos já no Supremo com relação a isso. Se os procuradores conseguissem convencer o Supremo dessa situação, aí sim eu agradeceria, sabe, todos nós agradeceríamos e seria mais do que justo isso. Mas nessa situação já houve prefeito aqui na nossa cidade, às vezes até, me parece até que mais do que um, que teve que contratar escritórios fora para tentar defender essa situação, que é uma obrigação, certo? Esta sim, da municipalidade de buscar esses recursos, ou pelo menos defender essa tese. Não é o caso que nós estamos falando de uma cobrança de IPTU ou de taxas, ou mesmo do ISS, que é uma coisa meramente burocrática, há um esforço mínimo, certo, de agilidade aí no recebimento, e agora o valor e os resultados são muito elevados. Nesse aspecto, eu até acrescento que o empenho dos procuradores é mínimo mesmo, porque a coisa está tão encaminhada de forma burocrática que até mesmo os impressos estão prontos. O funcionário lá, o servidor da prefeitura, só preenche o valor. O procurador não faz absolutamente nada. E as emissões de cobrança, tudo isso é feito pela prefeitura. Até mesmo a justiça tem pouco trabalho nesse aspecto. Nas execuções fiscais de município, prefeitura faz tudo. E quando eu digo prefeitura, os servidores, não os procuradores. E encontrar um meio fácil de ganhar muito dinheiro. Essa coisa tem que acabar. Sabe, esse negócio, essas facilitações, essas imoralidades no serviço público, não pode continuar. Muito bem, é verdade. Agora, só para a gente entender, né, o prefeito está concedendo aí, propondo uma anistia
É um refis, né? É um refis municipal. Refinanciamento. Pois é. E as pessoas que têm essas dívidas enormes, aí o Banha no programa de terça-feira à noite até citou um exemplo, uma figura aí, o cidadão deve 10, 12, 14 milhões, uma coisa assim, né? Que havendo esse refinanciamento, essa anistia fiscal, ele vai passar 5 ou 6 milhões aí de dívida, né? E quem tiver essa necessidade pode procurar o município. Isso já está valendo ou é uma proposta ainda? Depende da canetada do prefeito apenas? Como é que funciona? Não, A Câmara já votou. A prefeitura normalmente faz esse refis até para tentar recuperar uma parte da dívida ativa, porque normalmente o que se arrecada aqui em Santos em torno de dívida ativa, nos municípios em geral, é em torno de 5% daquilo que efetivamente foi inscrito de um exercício para o outro. É muito baixo. A resolutividade é muito baixa nesse aspecto. Agora, eu acho que tem mais um problema para a própria municipalidade quando faz isso, porque a lei de responsabilidade fiscal, quando há renúncia de receita, ela exige que você demonstre formas de compensação. E quando você elabora o orçamento, você já projeta uma estimativa de recebimento de dívida ativa. Se você recebe menos do que está ali porque concedeu um determinado benefício, você tem que ter um aumento por uma outra fonte. Então, é difícil para a prefeitura, só é muito fácil aí para os procuradores. E a produção me passa aqui, que já realmente está valendo e que já foi até publicado, acho que no Diário Oficial, né? Um benefício chega até 90% do valor das multas, né? Você quebra, na verdade, os juros, né? Juros de multa, que é o que encarece realmente. Claro, o valor, porque o valor... O juro normalmente é 1% ao mês ou fração. Então, se você tem 3 anos atrasados, só de juros você tem 36%. Mais a correção. Mais a correção. E mais a multa. Mais a multa. Chega a mais de 100% do valor. Muito mais. Em 3 anos. E aí o cidadão tem condições de fazer, inclusive, um parcelamento de... Que limite, aproximadamente? 2, 3 anos para pagar? Não. Vai até... Às vezes é 6 meses, 12 meses, depende Depende do valor. Até um ano ele pode acertar suas contas com o município, né? Acho que é uma situação interessante, né? Afinal de contas, o município recebe algo que não receberia mesmo, né? Na verdade, esse recurso, quer dizer, com a mudança aí da legislação, ficou mais fácil também, nos casos mais elevados, a possibilidade, inclusive, da penhora do bem e não só da penhora, como também do leilão. Por exemplo, no caso de um determinado imóvel, ele vai, inclusive várias prefeituras já fizeram leilão de imóveis que retomaram de contribuinte, porque o Heraldo está aqui, é advogado, sabe bem melhor do que essa situação. Se você deixa de pagar 3 anos, é considerado abandono, certo? Então você pode, inclusive, tomar o imóvel e colocá-lo a leilão. Algumas prefeituras já fizeram isso em mais de uma vez. Então, eu acho que, de qualquer forma, se a prefeitura está dando esse benefício, é porque ela precisa e prevê uma entrada de recursos até o final do ano, porque no segundo semestre aumentam os compromissos, principalmente com relação à folha, 13º, coisa do gênero. Mas nesse aspecto, nesse particular, há uma outra malandragem também, Rodolfo e telespectadores. Quando se trata, por exemplo, de uma execução, existe já todo um encaminhamento no sentido de que falar para o devedor recolher pelo menos as chamadas custas, eles falam assim, que é a parcela dos procuradores. Aí o que acontece? Essa execução fica 1, 2, 3, 4, 5 anos sem nenhuma movimentação. E aí não ocorre isso, a chamada penhora do próprio bem, do próprio imóvel lá. Quer dizer, os processos ficam lá no fórum, bem guardadinho nos armários lá. O procurador já recebeu, para que ele vai se empenhar em executar a parcela? Ele vai atrás de outros, né? Ele vai atrás de outro, aquele que rende, é evidente. Muito bem, antes do intervalo, que a gente faz a partir de daqui a pouquinho, né, a gente lembra sempre uma informação, traz sempre uma informação importante da própria Prefeitura aqui de Santos para você. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura de Santos decidiu retomar o orçamento participativo do município.
É um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades e investimentos nos seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014, em 5 audiências públicas que serão realizadas em diferentes regiões. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, a Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município e a LOA prevê receitas e fixa também as despesas a cada ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o munícipe vai ter a facilidade para compreendê-lo e para poder participar também ativamente dessa elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a Cartilha Ilustrativa, Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a população vai comparar o orçamento de uma família com o orçamento municipal. A primeira reunião acontece no próximo dia 25, na Zona Noroeste, lá na Sociedade de Melhoramentos da Vila São Jorge. Agora sim o break e a gente volta já já. Volta, segundo bloco aqui do nosso painel Debates. Agora, eu falei no bloco anterior, estaria conosco o Dr. Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista aqui no nosso painel Debates, no painel regional também. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Prazer rever você também. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao doutor Heraldo, ao nosso comentarista financeiro. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu queria me desculpar pelo atraso. Estamos aí para fazer os debates aqui do painel em debates. Sem dúvida nenhuma. Na sequência aqui continua conosco o Heraldo José, continua conosco o companheiro Rodolfo Amaral também. E você sempre com a gente. Telefone aberto para você entrar em contato, participar conosco, 3017-9110, para você emitir a sua opinião sobre os temas que nós estamos discutindo e debatendo aqui no painel, né? E, claro, tirar suas dúvidas, você fica sempre à vontade com a gente aqui. Temos, na sequência aí, o repórter Cidadão, circulando pelas ruas da cidade com informações e com questões importantes. Vamos acompanhar. Aqui em Caruara, mais uma vez, só que agora para tratar de segurança. Estamos com o senhor Carlos, que é um dos comerciantes aqui de Caruara e que a grande preocupação é quando se fala em segurança. E o senhor Carlos gostaria de fazer uma solicitação ao secretário de Segurança, Delbel. Senhor Carlos, a palavra é sua. Eu acho que o coronel Delbel ele deveria nos ajudar no sistema de segurança, né? Uma viatura definitiva para Caruara, não só na parte diária como noturna, né? Porque a viatura aqui constantemente, meia-noite, se recolhe da localidade e nós ficamos só com a guarda municipal que não pode fazer nada, né? Pelo conceito dele só poder cuidar do patrimônio público e nós estamos aí mais ou menos a ver navio, em cima do asfalto. E a questão dos arrombamentos, são frequentes os arrombamentos aqui, seu Carlos? Atualmente deu uma parada, mas nós tivemos, num ano só, 4 arrombamentos, né? Que hoje está melhor. O último que nós tivemos foi um assalto aqui, que nós tivemos uma mão armada mesmo. O cidadão veio, colocou a pistola na uma senhora que trabalha num caixa há 12 anos conosco, e nos levou o dinheiro. E até hoje foi por isso mesmo, né? É isso aí. Agora a palavra é do comerciante. E mais, Rafael Serafim, eu, repórter Cidadão aqui de Caruara para o painel Regional e Debate. É com você, Boturão. Bem, Boturão, estamos aqui em Caruara mais uma vez, só que agora para tratar de segurança. Sobre a questão da segurança lá no Caruara. A segurança é um problema, né? Em todas as nossas cidades, toda a metrópole, todo o estado de São Paulo, o país inteiro clama por segurança. Toda vez que a gente tem campanha eleitoral, sempre o quesito segurança está sempre entre os primeiros, né? Rogério e Heraldo e Rodolfo, educação, saúde, educação e segurança, saúde, segurança e educação, é sempre assim, né? A reclamação aí do comerciante é uma reclamação importante, está inserida em todo esse contexto, não? Primeiramente, parabenizar o repórter Cidadão, que está trazendo diretamente os anseios da nossa população. Na verdade, segurança é um problema do Estado, Boturão, mas geralmente o Estado está longe do nosso município, ele está longe da nossa população. Quem está mais próximo é a Prefeitura, por isso que se fala, citou-se o nome do Delbel, secretário de Segurança Pública, mas eu queria dizer para esse município que ele pode ficar tranquilo, o município está fazendo um trabalho com a Câmara Municipal de Santos, parece que o vereador Banha tem um projeto, tem
um trabalho em conjunto com o Coronel Delbel, que é o secretário de Segurança Pública, no sentido de estar levando mais policiamento para aquela cidade, trabalhando também nessa mesma ordem com o delegado, o doutor Galeano. Que, aliás, tinha marcado presença aqui conosco, ia participar do programa nessa edição, ia estar com a gente aqui para falar sobre a solução do sequestro da filha do presidente da Câmara de Cubatão, que graças a Deus, as filhas do Wagner Moura, e graças a Deus teve um final feliz, mas infelizmente o Aldo Galeano foi chamado a São Paulo, uma reunião de emergência, e acabou não podendo participar com a gente aqui. Com certeza, na semana que vem, ou no momento mais próximo, vai estar com a gente aqui para esclarecer esses e outros detalhes da segurança aqui na região. Mas a gente perdoa porque o importante é que a polícia esteja fazendo realmente polícia, trazendo segurança, que é uma deficiência muito grande, acho que não só no âmbito municipal, acho que no âmbito estadual, é um serviço essencial que há tempo a gente vem batendo nessa tecla, reclamando. Vocês estavam aqui debatendo questões de sucumbência, questões pontuais do município, mas os serviços essenciais têm ficado muito a desejar. Segurança, saúde e educação. Você só tem se pagar, em contrapartida, era o Estado que deveria lhe dar isso gratuitamente. Heraldo e Rodolfo, à vontade, questão da segurança pública. Aí tivemos uma solução de um caso aí grave aqui na região, com o sequestro das filhas do presidente da Câmara de Cubatão, mas temos N casos aí, que ainda estão a ser resolvidos, a ser solucionados também. Além do esclarecimento do sequestro das filhas lá do presidente da Câmara de Cubatão, nós tivemos aí nesta semana também a vinda do secretário de Segurança Pública, o doutor Fernando Grela, que instalou aqui na região bem lembrado, o chamado Gabinete de Gestão de Segurança Estratégica da Segurança Pública. É um órgão importantíssimo, mas agora precisa funcionar, porque no país nós já contamos com a chamada Rede Infoseg. O que é a Rede Infoseg? É um sistema de dados que congrega não só as informações das polícias civil, militar, federal, guardas municipais, municípios, Detrans, enfim, todas as informações relacionadas ou que tenham relação com eventuais crimes ou produtos de crime. Agora, esse dado ele tem que funcionar, ele tem que ser alimentado pelos estados, pelos municípios, pelas secretarias de segurança pública e precisa acabar, Boturão e telespectadores, daquela chamada vaidades. Quer dizer, agora, alguns departamentos de polícia, porque são, de certa forma, um pouquinho mais preparados e contam com pessoas mais especializadas, profissionais mais especializados, guardam essas informações e querem solucionar, às vezes, um crime que aconteceu numa outra cidade, num outro estado, e não compartilham essas informações. E isso é prejudicial. Talvez com esse gabinete aqui de âmbito metropolitano, as polícias possam se comunicar um pouco melhor, e aí sim, porque a quantidade de mandados de prisão que nós temos a cumprir é uma infinidade. Olha, se todos fossem cumpridos, não haveria falta de vaga no sistema penitenciário brasileiro. Agora, é um gabinete que vai ser comandado, eu confesso que me falta essa informação aqui, Esse gabinete de gestão estratégica de segurança aqui na região vai ser pilotado, comandado por quem? Quem é que vai fazer parte dele? É um colegiado? Eu não entendi bem essa coisa, eu confesso para vocês. Rodolfo, você tem essa... Primeiro vamos esclarecer os fatos. O secretário desceu a serra para anunciar investimentos, pasme, de R$500 mil. Vou repetir, R$500 mil num sistema de vídeo monitoramento aí com as prefeituras. Deram tanta importância para a vinda do secretário de Segurança que só tinha a prefeita de Peruíbe, que é presidente do CONDESB, lá prestigiando. Não tinha mais nenhum outro prefeito da região na solenidade. E eu vou ser muito franco, se fosse prefeito também não iria para ouvir o anúncio de R$500 mil. Eu vivo dizendo aqui, e toda vez que falo isso, parece que é uma cisma específica contra o atual governo. Não é. É porque isso também não é de hoje, não é dos últimos 10, dos últimos 15 ou 20 anos, embora o atual governo já esteja aí esses 20 anos.
eu sempre digo, bato na mesma tecla, nós somos 4%, nós Baixada Santista, de todos os indicadores do Estado, população, renda, eleitorado, etc, etc, etc. No caso da segurança pública, 4% das despesas da segurança pública o ano passado, que foram da ordem de 14 bilhões de reais, 4% de 14 bilhões de reais dariam 560 milhões de reais. Se você somar a despesa do CPAI 6, do DINTER 6, das seccionais, ou seja, todas do bombeiro, toda a despesa do Estado aqui instalado na nossa região não chega a 200 milhões de reais. Eu falo isso e provo para quem quiser, pegando o balanço do próprio Estado com informações absolutamente oficiais. Se não chega a 200 milhões e nós tínhamos direito a 560 milhões, nós deixamos de receber por ano aqui 360 milhões de reais na segurança pública, que poderia se transformar em maior efetivo, em melhor aparelhamento e etc, etc, etc. Aí o secretário de Estado desce para anunciar, certo, um projeto, tá, um estudo preliminar que vai custar 500 mil reais, realmente não deveria ter perdido o seu tempo para vir aqui fazer isso. Eu acho que nós estamos na hora de sentar os prefeitos, começar a pegar essas informações e levá-las sim ao governador. Nós queremos nossa cota à parte na segurança, na saúde, na educação, porque não estaria fazendo mais do que a obrigação. Aliás, na época, desde a época do ex-governador Franco Montoro, no início da década de 80, o governo do Estado deixou de regionalizar efetivamente o orçamento. Para eu conseguir essas informações, eu tenho que ficar pegando o balanço analítico do Estado de São Paulo, que tem mais de 1000 páginas, e ficar analisando ano a ano mais de 1000 páginas e chegar no detalhe. Mas eu acho que os prefeitos têm estrutura para fazer isso e deveriam fazer, porque nós não vamos ter segurança, vamos ficar enxugando gelo enquanto não resolver essa situação pontual, que é o financiamento dela. Muito bem, o Rodolfo bate muito nessa tese, né? 4% nós representamos em todos os segmentos aí do Estado, né? População, em renda, e essa coisa toda. Na saúde a gente recebe aproximadamente um repasse de 1,5%, 0,95%. Aliás, você fez essa cobrança, um programa desse, eu estava assistindo para o Ricardo Ayder, né? E ele passou a responsabilidade, a explicação para o Boteon. Eu já tive um embate público, inclusive, com o diretor regional aí. Eu já citei você. Eu estava assistindo o programa e vi e agradeço. Eu já tive esse embate, porque eles não gostam que falam isso, mas aqueles que se sujeitam a exercer um cargo de comissão do governo do Estado aqui, tem que se sujeitar a isso, porque essas informações são oficiais, eu não as invento, eu as tiro do balanço do Estado. Mas aí o que a pessoa está do outro lado, né, Rogério e Heraldo, a pessoa que está do outro lado acompanhando a gente e ouve o Rodolfo colocar esses números, né, essa defasagem toda na verdade não é nem um investimento, seria uma obrigação do Estado e também da União, claro, né, em fazer os repasses que a cidade de Santos, São Vicente, Cubatão, ou seja, a região metropolitana tem o direito pelos 4% que representa em todos os segmentos que o Rodolfo já citou há pouco aí. Então a gente não recebe nem 1% em saúde, não recebe 1% ou um pouco em educação, recebe não sei quanto. 1,6% em segurança é que recebe mais. 1,6% em segurança deveria ser 4%, que é o que recebe mais. Aí as pessoas devem se perguntar assim, para onde vai esse dinheiro, né, que não vem para onde por direito deveria vir? Na verdade não há má fé, viu? Só para que as pessoas entendam. Não é porque o governador não gosta da gente, gosta mais de essas coisas precisam ser esclarecidas de entender. Mas é porque é o seguinte, mas se ninguém me fizer nada, vai ser assim eternamente. No caso da saúde, por exemplo, por que a maior parte dos recursos ficam na região metropolitana de São Paulo e mais especificamente na capital? Porque lá na década de 50, de 60, quando se precisaram os principais hospitais, se construiu na capital. Então só o Hospital das Clínicas custa R$1 bilhão, desses 14 que eu estou falando. Agora, assim ocorreram em outras regiões, de Marília, onde tem universidade na área de medicina, em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. A gente não quer que mude radicalmente, mas vamos avançando paulatinamente.
É isso, para isso nós temos deputados, para isso nós temos representantes. Não adianta chegar a dizer aqui, como várias vezes disseram alguns governadores que passaram aí, é dizer que é o seguinte, a República do Gonzaga, tantos são os secretários de Estado que nós temos, não adianta ter secretário de Estado e não ter dinheiro, porque só vai resolver o problema dele, secretário, não vai resolver o problema da população. Então eu acho que a gente precisa passar isso a limpo, com seriedade, certo? Com honestidade, com franqueza e ir mudando aos poucos. E com cobrança, porque o Rodolfo lembrou bem uma situação que o doutor Fernando Grela veio aqui anunciar um investimento de R$500 mil. Só que há 14 anos atrás, o ex-secretário de Segurança Pública do segundo governo do Mário Covas, o senhor Petreluzzi, que era secretário de Segurança Pública, também veio a Santos no dia 2 de maio, salvo engano, e também anunciou que a Orla de Santos seria totalmente equipada com câmeras de vídeo monitoramento. Nada disso aconteceu. Passaram-se 14... E mais, ele disse que na questão da segurança, o governo Covas estava avançando bastante e que a população poderia ficar tranquila, sossegada. Está lá no jornal A Tribuna, no dia 3 de maio de 1999. Quem tiver dúvida pode conferir. Provavelmente foi você que fez a cobertura dessa visita. Eu fiz essa matéria, é verdade. E as mesmas pessoas... Assim, então... Não, as mesmas pessoas que fizeram festa para o doutor Grela eram os mesmos que estavam lá na tribuna. Agora, esses R$500 mil é para toda a região? Não, que aliás nem vem, viu? Vamos deixar claro o seguinte, esses R$500 mil é para financiar um estudo que vai ser feito pela Emplasa, que é do próprio governo. Então, na verdade, é uma forma de passar o dinheiro para o caixa da Emplasa. É como se a Prefeitura de Santos dissesse o seguinte, eu vou investir R$500 mil no serviço tal e vou passar para a Prodesan fazer, entendeu? É exatamente isso que aconteceu. Tanto é que não houve audiência nenhuma de prefeito. Mas ainda que viesse esse dinheiro, propriamente dito, R$500 mil, o que é R$500 mil diante da deficiência que a gente tem na área de segurança? Se a gente for fazer um paralelo, aqui discutiu-se muito no programa, o que se gastou com o Coliseu, o que se gastou com a Câmara Municipal de Santos. Você gastou 28 milhões na Câmara Municipal de Santos, você gastou, eu não sei nem quantos milhões, quantas casas de milhões foram gastos naquele Coliseu, em reiteradas obras. Se gastou tantos milhões nisso, o que é 500 mil para segurança? Que você precisa de viatura, gasolina, pessoal, equipamento. Rogério, nós tivemos aqui a questão de 15 dias, eu fiz parte da mesa, um debate com o presidente do sindicato dos policiais. Ele disse no ar que falta um colete, ou seja, o policial civil pega o colete que usa na hora de ir embora, certo? E deixa lá para o outro que vai entrar. E depois, se ele tomar um tiro na hora de folga, é azar dele, certo? Então, falou isso claramente. Aí vem o secretário de Estado, dá 500 mil para... É brincadeira. Para um sistema de monitoramento de âmbito metropolitano. Para as 9 cidades, nós temos um sistema aqui em Santos que não funciona, por quê? Porque as câmeras foram colocadas acima da copa das árvores, então não filma absolutamente nada. Se houver um furto ali, não adianta, não vai dar, porque se a árvore não estiver podada direitinho, na época correta, não vai ter condições de filmar, de monitorar todo aquele trecho. O único que funciona é o de Praia Grande, mas ali foi investimento próprio do município. Muito bem, fazemos o segundo break aqui, a segunda parada, já voltamos com o terceiro e último bloco desta edição, né, do Painel Debate. Já. Muito bem, terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Debates. Aqui a gente conversando com prazer com o Dr. Manuel Rogério, nosso comentarista sempre do Painel Debates, do Painel Regional também, com o Heraldo José e com o nosso Rodolfo Amaral. Perguntas dos telespectadores chegando, a gente já abre o espaço costumeiro aqui no Painel Debates para a participação dos nossos amigos que estão em casa, mas surgiu aqui no intervalo uma dúvida ainda com relação à questão da anistia nesse projeto, né, que o prefeito já colocou aí para funcionar, né, já foi publicado inclusive, e que vai facilitar de alguma maneira as pessoas que têm dívidas aí com o município. O Rogério tem uma dúvida aí com relação à execução disso e como é que isso vai ser pago e como é que ficou uma parte da legislação aí. No primeiro momento, queria dizer que eu acompanhei os debates na Câmara quando foi colocada em votação essa lei de concessão de desconto, que é, numa linguagem mais simples para os nossos telespectadores, é conhecida como a lei da anistia. O Banha, ele introduziu 4 emendas
na ocasião, mas ele conseguiu uma conquista importante, Boturão, porque ele trouxe para discussão na casa um precedente que nunca tinha havido discussão nesse sentido, que é discutir as sucumbências dos procuradores, nesses casos de tanto de anistia ou até nos processos regulares. Ele acabou tirando a emenda por força política que ia acabar prejudicando o andamento do processo, que você já estava em seguida com um recesso que já se anunciava no dia seguinte, mas a conquista política foi no sentido de que a Câmara houve um compromisso do líder do governo e um compromisso do presidente da Casa de se discutir através da Comissão de Finanças e Orçamento essa questão da sucumbência. Se há que mexer na lei orgânica, se há que fazer uma audiência pública junto com os procuradores. É claro que os procuradores também têm o seu embasamento legal, que é o Estatuto da OAB, no seu artigo 23. Só que, nesse caso de anistia, tem um item importante. A sucumbência, ela decorre de uma condenação. Assim diz o Estatuto da Ordem, assim diz o artigo 20 do Código de Processo Civil, e até, aqui o Heraldo também, que é advogado, atua na área, já há um projeto para pagar sucumbências também nas causas trabalhistas, que hoje o advogado trabalhista ele não incide sucumbência sobre a causa trabalhista. Já há um projeto já bem adiantado, onde vai possibilitar também a sucumbência para o advogado trabalhista. Só que, ainda assim, é da condenação. Agora se discute, a anistia não é uma transação entre as partes, não é um instituto de processo civil onde que as partes se compõem e termina um litígio, ele põe fim num litígio amigavelmente. Se põe fim num litígio amigavelmente, consequentemente não há uma condenação, apesar de isso decorrer de uma execução, porque as inscrições na dívida ativa do município ou do Estado, ou da União, elas têm força executiva, já pode entrar direto, já passa da fase de conhecimento, já entra logo na fase de execução. Mas daí ainda tem embargos, tem recursos. O que se discute é assim, mas se está tendo anistia, se está tendo uma composição amigável, haveria necessidade da sucumbência? Será que essa sucumbência, eu dei uma lida nas emendas do Banha, poderia a sucumbência também decorrer esse desconto? Poderia a sucumbência também ser parcelada? Do jeito que está a lei não fala de parcelamento da sucumbência. Mas é omisso esse caso se essa sucumbência vai incidir sobre o valor total do débito atualizado até o momento da adesão, ou se é do valor total até o momento da adesão, com os descontos, e aí sim incidir as custas judiciais, que na lei ela está citando custas judiciais, mas dentro dessas custas judiciais já estão inseridas as sucumbências no âmbito de 10%, sendo que a custa judicial é 1% do valor da causa. Eu sou leigo completamente no assunto, mas se alguém me perguntasse, eu responderia, bom, a sucumbência tem que ser em cima do valor que vai ser pago, que ficou acordado. Ou estou errado? Até porque, senão nós teríamos 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, a base de cálculo é uma só. Se houve, na verdade, a redução, porque, inclusive, não é uma redução generalizada, porque uma coisa é a atualização monetária. Quando nós tínhamos inflação a 80% ao mês, como foi em 91, 92, que nós tivemos quase 3.000% de inflação, era uma coisa absurda. Agora não. A atualização monetária é simplesmente a atualização de valor. O que encarece, na verdade, essa cobrança são as multas, porque elas são elevadas, e os juros, em função dessa razão de 1% ao mês ou fração, que foi criado, que ainda foram criados lá na era, desse período, desse conceito inflacionário, porque hoje você fizer qualquer aplicação financeira, só se você tiver muito dinheiro para conseguir uma taxa de 1%, que o banco te paga 1%, certo, ao mês ou fração. Então ficou-se esse costume e não se tirou na lei, porque é um problema da legislação brasileira, é isso. Alguém inventa numa determinada época, elas não são atualizadas e fica valendo para tudo quanto é lugar. É pertinente a observação, doutor Rogério, porque, na verdade, o que é a sucumbência? A sucumbência é o ônus daquele que sucumbe, daquele que cai. Isso a gente está falando no processo. 2 pessoas estão litigando, aquele que perdeu paga. Paga o quê?
paga os honorários do advogado da outra parte. Nesse caso específico, como ele bem frisou, é uma transação. Então tem que retirar, sim, essa verba relacionada à sucumbência. Por quê? Porque ninguém perdeu. Houve um acordo, um ajuste de vontades ali. E outra coisa, a sucumbência, o valor da sucumbência, ele é estimativo e arbitrado pelo juiz. Há uma regra no Código de Processo. E nesse caso... Quer dizer, eles colocam lá já o valor Vou dar um exemplo aqui grosseiro E nesse pro caso telespectador. viu, Heraldo? Nesse caso impessoal, porque a pessoa não precisa nem estar ali, na verdade, fazendo essa operação, ela é automática. Nem Todos sei, que quiserem nem sei se se beneficiar. cabe isso, mas Não, o digamos Rodolfo assim. deve R$1.000 para o Heraldo. Isso. O advogado do Heraldo é o Rogério. Aí há um acordo que o Rodolfo não tem os R$1.000, não vai conseguir esses R$1.000 em 10 anos para pagar o Heraldo. Claro que isso é uma verdadeira piada, claro. Mas fecha esse parênteses aqui. Primeiro que eu não devo nada para o Heraldo. Não deve nada para o Heraldo, claro. Mas não vai conseguir esses R$1.000. O Heraldo aceita R$500. A remuneração e os honorários do Rogério vão ser em cima de quanto? De R$500. De 500, não é? E há a possibilidade, às vezes, do juiz não seguir um parâmetro E até de abrir mão. percentual e analisar de acordo com o local que foi a causa, o trabalho que o advogado desenvolveu na causa, o tempo que ele teve com essa causa. Então, tem todo esse conjunto de valores que entra no subjetivo do juiz para ele determinar o percentual da sucumbência, que, por lei, está de 10% a 20%, quando é uma causa normal, uma causa civil, mas o juiz pode tornar a coisa equitativa e fazer abaixo disso ou no limite de 20%. E há situações em que não há sucumbência. Por exemplo, nesse mesmo exemplo que você deu, que ele está me devendo. E aí o juiz diz que ele não deve R$1.000, que ele deve só 700. Então, na verdade, houve um ganho não total, houve uma procedência parcial. E aí, meu amigo, o juiz pode arbitrar. Cada um arca com os valores dos seus advogados. Ninguém sucumbiu. Agora, por que nós temos que pagar sempre para os procuradores? Nada pessoal com os procuradores. Mas, como o exemplo mesmo que ele deu agora, o doutor Rogério, de que é um valor variável arbitrado pelo juiz. No caso específico de uma participação efetiva, que no caso dos procuradores não existe. A coisa é burocrática, quem preenche lá os valores e quem dá encaminhamento é o pessoal burocrático da prefeitura. Então não houve aquele empenho, né, aquele estudo, aquele aprimoramento, aquele segmento do processo, tudo isso. Não, é importante que a gente saiba que assim, nós temos um quadro de procuradores de elevado nível. A gente sabe que os procuradores merecem uma contrapartida daquela causa que ele trabalhou. O que se discute aqui é o seguinte: em anistia, em que a prefeitura está concedendo o desconto, aquela que é legítima para reclamar o valor, ela está abrindo mão, teve cálculos nesse desconto que alcança a cifra de 52% de desconto. Se ela abriu mão, em alguns casos, mais que a metade do que ela teria direito, por que aquele que é contratado A Procuradoria pela não prefeitura participa dessa discussão? Eu acho que deveria participar. Eu não entendo o porquê que a Procuradoria ficou fora disso, mas eu acho que é até importante... Ou não participa da elaboração desses percentuais de abatimento? Participa, porque todos os projetos de lei de iniciativa do prefeito passa pela Casa Jurídica da Prefeitura. Agora, por isso que eu digo que foi uma vitória política do Banha de trazer essa discussão para casa e até para os procuradores também, para que eles possam ir à Casa do Povo, na Casa Legislativa, no nosso parlamento, e falar o que eles pensam disso e até defender a tese deles, porque afinal nós estamos falando de direito e tem que ter o contraditório. Vamos ouvir os procuradores, vamos ouvir os vereadores que representam a população e vamos chegar num denominador comum. Uriel Vilas Boas, sempre com a gente aqui participando, diz ele assim: os médicos criticam o governo federal pelas propostas em relação à contratação de médicos sem consultar as entidades e classes. As entidades que representam os policiais foram consultadas sobre esse programa de segurança pública recém-implantado, porque não existe um programa nacional em relação à segurança pública. Eu acho que ninguém foi consultado sobre nada nesse tema, viu? Não sei se o Heraldo tem alguma informação, ou o Rodolfo. Não, ninguém foi consultado porque é só
uma nuvem de fumaça, na verdade, né? Não tem nada de prático ainda. Trouxe aí, anunciou que virá 500 mil, como bem lembrou o Rodolfo, para um estudo que vai ser feito por um próprio órgão do governo. Eu já vou mais além. Eu falo que ninguém foi consultado porque, assim, como é que hoje os governantes eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando para a mídia e tentar levar um engodo para o povo. Falar assim, ó, estamos fazendo alguma coisa, aí anuncia. Recentemente anunciaram, o governador do estado veio aqui e anunciou o plano de gerenciamento ambiental de toda a região. Eu queria fazer uma outra lembrança para o telespectador aí, inclusive cobrar quem de direito. O governador criou um gabinete de segurança, mas o mesmo governador anunciou a questão de 15, 20 dias, depois dos protestos da população, certo? A extinção da Secretaria Metropolitana. Quer dizer, então há uma incoerência, de repente, pontualmente para a segurança tem. E uma secretaria que lá atrás foi anunciada como a solução das regiões metropolitanas, simplesmente foi extinta por contenção de gastos. Certo? Então vai entender aonde está a lógica do governo. Senir Alaide diz assim, Rodolfo, você não acha que o governador anuncia muito planejamento e pouca obra feita? Questiona ela. Eu acho sim, eu acho até que nessa questão aí, que é um outro problema regional sério, grave, é a questão da verbadade, que historicamente só a nossa região aí, se for computado todos os novos municípios que têm direito a essa verba, só do que deixou de receber desde que ela foi instituída passa de 500 milhões de reais. Certo? Agora, os prefeitos têm que cobrar também, porque se ficar naquela de ficar querendo fazer média com este ou com aquele governador, lembre-se, daqui a um ano tem eleições, essas coisas virão à baila e as pessoas precisam estar melhor informadas sobre esses fatos. Eu queria dizer assim, para mim, para tudo. Para do jeito que está. Não faz mais obra, não faz mais nada. Vamos tratar, no mínimo, da segurança, da saúde e da educação. No mínimo. Arrumou isso aí, vamos começar a fazer obra. Cunha do Guarujá diz o seguinte, na minha opinião, na opinião dele, claro, a culpa é dos munícipes que, ao votar, votam em candidatos de fora da cidade e não nos candidatos da região, que já conhecem os nossos problemas aqui. Bom, falou-se em representatividade aqui, não é? E a nossa representatividade na última eleição realmente caiu, né? Heraldo que acompanha bastante, Rodolfo também, Rogério. Nós temos 2 deputados federais e quantos estadual? 2 também? Estaduais hoje 2, né? Thelma de Souza e Luciano Batista, né? Temos Samuel, que se apresenta como Samuel Moreira, presidente da Assembleia, registro, do Vale. Né? Do Vale a gente pode considerar também a região colada será que aqui na fez nossa, alguma né? emenda aqui para Santos, Baixada, Peruíbe, pelo menos, mais próximo do Vale? Não tenho conhecimento. Agora, eu só queria... houve toda essa aprovação aí desse refis, esse refinanciamento dos débitos aí. Agora, uma crítica que eu faço. O site da Prefeitura Municipal não funciona à noite, não tá funcionando, nem nos finais de semana. Mas não é de hoje. Quer dizer, você chega em casa, quer tentar fazer uma negociação, como uma operação bancária, e você não consegue. Ele só funciona no horário de expediente comercial. Será que precisa de alguém lá para dar um andamento, Rodolfo? Não, você que esteve lá. Realmente tem razão, porque o Tribus está com um problema. Até a pessoa que estiver assistindo o programa e for lá querer aderir ao plano da anistia, ela entrar lá nesse item, ele inclusive o alerta é a prefeitura, tem que funcionar o site para tirar inteiro. Certidões de regularidade no final de semana. Eu tentei tirar a certidão de regularidade. E era um negócio tão bom, né? E tão simplesmente não sai. Quer dizer, no da Receita Federal eu consegui, no da Prefeitura não. Muito bem, então feito aí o alerta para a Prefeitura de Santos, o site tem que funcionar 24 horas, evidentemente, final de semana também. Meu caro Rogério, obrigado pela participação com a gente aqui, até a próxima semana. Valeu, Heraldo, também obrigado por estar conosco. Boa tarde, telespectadores. Obrigado, Rodolfo, também pela participação conosco, uma boa semana. Um grande abraço a todos. E obrigado a você que mais uma vez acompanhou e conferiu o painel Debates. A gente volta amanhã às 13h30, reprise às 20 horas e às 22 tem sempre o painel regional. Obrigado, tchau.